Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AVC Cast, o podcast com temas de qualidade e confiança sobre o acidente vascular cerebral. E hoje nós estamos aqui, Georgia e eu, com dois convidados muito especiais que vão participar com a gente hoje desse podcast para a gente bater um papo sobre um tema muito importante sobre o AVC, que são alguns dos fatores de risco. São dois médicos cardiologistas, doutora Bruna Luiza Dominin, doutor Felipe Barbosa Amaral. Doutora Bruna, ela é médica de família e comunidade, clínica médica e cardiologista. E doutor Felipe é cardiologista e cardiologista intervencionista, que é o médico que fica dentro de um setor específico dentro de hospital para tratar algumas doenças especialmente relacionadas ao coração. E eles vão falar para a gente hoje sobre algumas situações que são muito corriqueiras no nosso meio, principalmente no meio da cardiologia e da neurologia, que também estão relacionadas ao AVC. Bruna, seja muito bem-vinda ao podcast, obrigado pela participação. Obrigada pelo convite, vamos lá. Felipe, eu vou começar com você então. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Felipe, é o que é fator de risco? Obrigado pela presença também. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Bom, fatores de risco são situações que agregam um risco aumentado para uma determinada doença, né? Em se tratando de AVC, os fatores de risco são dos mais diversos, né? Nós temos a hipertensão arterial como um fator de risco importante, diabetes, dislipidemia, tabagismo, são todos fatores de risco relevantes. Histórico médico familiar também positivo, também agrega risco. Então é um universo bem amplo que dá assunto para bastante conversa. Que legal. E você falou de dislipidemia, né? Sim. A gente vai fazer um podcast também a respeito especificamente disso, mas Bruna, o que é dislipidemia? Bom, dislipidemia é um dos principais fatores de risco aí também para o AVC, né, como o Felipe comentou. E a dislipidemia é o excesso de colesterol e também triglicerídeos, né, e que as pessoas estão bem acostumadas, né, a querer dosar e tal, mas muitas vezes não entendem nem o risco, né, de estar dosando isso, ou o que pode levar se estiver alterado, né. Então, o principal que a gente mais busca quando a gente vai atrás de um colesterol, de um triglicerídeo elevado, então, é a questão de evitar justamente problemas cardiovasculares, como o infarto, né, e o AVC. Então, seria isso, o colesterol, então, que está dentro do sangue, é a parte de triglicerídeos. Ótimo. A gente falou num podcast anterior a respeito dos tipos de AVC, né, AVC hemorrágico, AVC isquêmico, e a gente sabe que os fatores cardiológicos, ele está ligado nos dois tipos de AVC, né, tanto isquêmico quanto hemorrágico. A fisiopatologia acaba se direcionando de forma diferente no final das contas, né, o hemorrágico, só relembrando então, é quando a gente tem um extravasamento de sangue, né, que pode ser no parênquima cerebral, que é dentro do cérebro, ou ao redor do cérebro mesmo, em permeio aos vasos que estão ao redor do cérebro, e o AVC isquêmico quando a gente tem uma falta de suprimento sanguíneo para uma determinada área cerebral, resultando então na morte neuronal, né. Dentre os fatores de risco cardiovasculares para AVC, a gente tem a hipertensão assim como um fator extremamente relevante, né? O que vocês trariam assim, a respeito do mecanismo da hipertensão resultando então no AVC isquêmico, inicialmente falando isquêmico? Bom, a hipertensão ela consegue atuar no AVC isquêmico de diversas formas, né? Tanto diretas quanto indiretamente. Do ponto de vista de a longo prazo, né, a própria doença aterosclerótica que vai proporcionar a formação de placas de ateroma em território carotídeo, cérebro vascular, né, vértebro basilar, nós temos a hipertensão como um fator predisponente à formação de doença aterosclerótica, né. E tanto da formação, né, da questão do ateroma, do depósito propriamente dito, como da instabilização. Uma vez que eu tendo uma placa aterosclerótica ali vulnerável, um pico hipertensivo, uma condição, um momento específico, eu consigo ter uma instabilização de placa e a consequente embolização e formação de cadeia de coagulação, causando obstrução do vaso, né? Então, no AVC isquêmico, via de regra, a hipertensão atua dessa maneira. Joia. E Bruna, o que é, afinal de contas, a hipertensão arterial
ou a famosa pressão alta. Que isso? Então, a pressão alta, né, a hipertensão é uma doença muito prevalente, né? Cerca de 30% da população brasileira tem pressão alta, então é bem considerável, Os né? 30%. E a pressão alta, então, a pressão é o que a gente tem dentro dos vasos sanguíneos, é a força, então, do sangue contra as paredes dos vasos, né, e vice-versa, essa força, então, que é feita ali dentro. E aí a gente verifica isso quando a gente afere, né, numa medida de pressão, então, com um aparelho, né, e aí a gente verifica essa pressão. A pressão alta é quando a gente atinge valores acima de 140/90, né. Então, claro, a gente, como cardiologista, fica de olho, o paciente já vem com 130, né, a gente já chama de uma pré-hipertensão, mas a pressão alta a gente considera, então, hipertensão acima dos valores de 140/90, né. Entendi. Tá. E Felipe, quais seriam as medidas para aferir a pressão? Quais os cuidados que a gente tem que tomar para não falsear, às vezes, até uma pressão alta? Como que é o modelo? Uma pergunta bem interessante, porque o pessoal erra bastante, né? A pressão, para ser aferida de maneira adequada, primeiro, tem que se usar um aparelho adequado, né? Aparelhos, quando manuais bem calibrados ou digitais validados, né? Aparelhos de boa procedência, preferencialmente aparelhos de braço, né? Eles são um pouco mais precisos que aparelhos de punho. O paciente tem que guardar um repouso antes da aferição, de pelo menos uns 20, 30 minutos. O paciente tem que estar sentado ou deitado de maneira confortável, com os pés apoiados, com os braços apoiados, né, sem estar fazendo um esforço de segurar o braço elevado, por exemplo. Deve ter evitado a ingestão de café ou estimulantes nas horas anteriores, não ter fumado. Idealmente também, por incrível que pareça, o paciente deve estar de bexiga vazia, ele não deve estar segurando a urina por muito tempo, porque isso também pode interferir na aferição adequada, né? Então, tem alguns cuidados aí que a gente tem que levar em consideração para ter uma aferição correta. E só para complementar, que é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, né? A questão o ideal é a gente não verificar e não levar em consideração o diagnóstico de hipertensão se o paciente estiver com dor, se o paciente estiver com uma ansiedade muito grande, Febre. né? Febre, né? Então o paciente está num momento, passou por uma situação de estresse pós-traumático, aí a gente verifica a pressão, 150/80, ele é hipertenso. Não é bem assim. Então, realmente, assim, o paciente tem que estar com essas condições que o Felipe comentou, e assim, verificar mais de uma vez, né, não é na primeira ida no consultório, então, independente da especialidade médica, já qualquer médico pode fazer o diagnóstico, né, o que é importante também, porque a gente tem que se unir, trabalhar junto, porque é uma doença tão prevalente, tão importante, e lembrar de verificar essas coisas, verificar mais de uma vez, verificar nos 2 membros, né, então são coisas que são bem importantes levar em consideração para a gente ter um diagnóstico preciso, porque a gente às vezes vai medicar um paciente para o resto da vida. Então, se a gente faz um diagnóstico, às vezes, errado, num momento que talvez, né, um pouco agoniado da nossa parte, às vezes, de querer rebaixar essa pressão, de querer resolver, a gente acaba, às vezes, causando mal para o paciente também, porque às vezes não era bem assim. Talvez se a gente tivesse esperado um pouquinho, visto mais vezes, a gente veria que não era bem No assim. cenário de pronto-socorro, isso é extremamente comum, né? Quando a gente fazia pronto-socorro, era muito recorrente o paciente chegar. Ele vai pela hipertensão, mas quando você vai conversar, ele tem uma outra demanda que, uma vez resolvida, a pressão normaliza, né? Então, os pacientes confundem muito, eles acreditam que uma cefaleia, né, uma dor de cabeça, ela é causada pela hipertensão, quando, na maioria das vezes, a gente medica aquela cefaleia, né, hipertensão nenhuma vai melhorar com dipirona. O paciente é medicado pela cefaleia e A dor que causou. a dor é causadora e não a consequência, né, da hipertensão. É importante lembrar que a hipertensão ela é silenciosa, né? É verdade. Ela não vem muitas vezes com nenhum comemorativo, né? E o pessoal confunde muito a questão das dores. Isso. E esse é o grande perigo, né? Então, um pico pressórico pode desencadear um AVC hemorrágico, muitas vezes no paciente, e ele não ter identificado aquela hipertensão. Então, assim, realmente isso que a Bruna falou e o Felipe também complementou muito bem. Então, esses cuidados, né, de sempre quando for aferir a pressão, tomar os devidos cuidados para que seja aferido da maneira correta, mas também sempre que for ao médico, né, a importância do colega estar aferindo e estar tomando essa precaução, né, de se preocupar com isso. E que bom que você falou, Bruna, que qualquer médico pode fazer isso. Deve, né? Deve, né? E deve, porque a gente vê muitas vezes o paciente esperando, eu tenho que ir num cardiologista para medir minha pressão, e na verdade não, tem que fazer uma consulta com um médico, né, que atenda aquela pessoa de uma maneira correta e que faça essa aferição de uma maneira adequada.
E só para complementar isso que a gente está falando. Então, para a gente falar para o paciente assim, olha, eu estou dando um diagnóstico. Você tem hipertensão arterial sistêmica. O que a gente precisa para falar isso, então, para o paciente? Que ele tem pressão alta. Então, a gente precisa ter pelo menos 2 medidas, né? Então, de pressão no consultório. A gente tem a pressão do consultório, então, maior que 140/90. Ou a gente pode ter um mapa, né? O mapa é um exame que talvez muita gente que está ouvindo a gente já fez. É um exame, então, que o paciente coloca um aparelhinho de pressão e fica monitorizado 24 horas. Ele vai para casa, justamente para ver o dia a dia dele. Porque existe 2 nuances que é muito comum no consultório, que é a hipertensão do jaleco branco, onde o paciente só tem pressão alta dentro do consultório ou em algum serviço de saúde, e também a gente tem hipertensão mascarada, onde ele fala pra gente que em casa a pressão dele sempre é 18, 19, chega na frente da gente tá 12/8. Então isso acontece e é bem importante o mapa nesse momento, porque aí a gente faz o diagnóstico, né? Existe a MRPA, que também é o paciente monitorizando em casa, né? Então a gente tem diversos modos de fazer esse diagnóstico, né? Entendi. E mais uma vez, qualquer profissional, né? É importante ficar de olho. E é muito importante também o cuidado de não esperar dar sintoma, porque a maioria dos pacientes são assintomáticos, como a Jorge falou, é uma doença silenciosa. Eu acho que isso é o principal, né? Tanto como diabetes também, né? Então é muito cultural as pessoas terem dor de cabeça ou terem qualquer sintoma, uma tontura, e a primeira coisa pode ser alguma coisa da pressão. Só que a gente vê o contrário, a gente vê que às vezes a pessoa tá com dor de cabeça e tontura, e pode até ser um pico hipertensivo, mas não é mais comum. E às vezes o paciente vem em consulta com a gente, tá com 240/120, sentado na cadeira, tranquilo, conversando, e ele ainda treinou e foi fazer uma caminhada de manhã. Então, assim, isso é bem importante, né? Porque uma pressão dessa sem acompanhamento, a gente pode ter bastante complicação, né? E isso é legal porque na minha família, Felipe, tem algumas pessoas que têm pressão alta e não tomam remédio. E aí às vezes eu falo, mas por que não tá tomando remédio? Porque eu não tô sentindo nada. Então Ou porque hoje a pressão deu boa, né? Isso, Toma de porque vez tem em um quando. aparelhinho da pressão, a pressão tá muito boa, comum ou só isso, toma quando a pressão tá alta, porque eu tô medindo, a pressão tá ficando boa, né? E um dos objetivos aqui é a gente falar para as pessoas, né, que estão ouvindo, a importância da gente tratar, mesmo às vezes a pressão estando normal naquele momento, ou mesmo a pessoa não sentindo nada, né? É cultural, né? As pessoas elas têm uma resistência ao tratamento medicamentoso, né? Elas acham que aquilo ali ela foi selado como um doente e aquilo vai ser um problema na vida dela. Eu sempre argumento para os pacientes que o remédio não é um problema, né? Quando bem indicado, o remédio é uma solução. Isso que o Thiago falou, eu acho bastante relevante, a questão de achar que como ela está boa naquele momento, não preciso medicar, né? Vale a pena explicar para os pacientes alguns detalhes quando começa com o medicamento, né? Muitos ficam bastante ansiosos em esperar a normotensão e a gente tem que deixar claro que a gente não pode ter essa ansiedade de ver uma pressão normal tão rápido, né? Vai acontecer uma modulação neurohormonal ali que pode levar 20, 30 dias. A gente não tem que ter aquela ansiedade de ver ali o 12/8, né? E uma vez instituída a medicação também é interessante explicar para ele algumas coisas, né? Particularmente os diuréticos, eu não sei se a Bruna tem essa experiência. O paciente começa com um diurético, no começo aumenta um pouco a diurese dele, depois a diurese volta ao normal e ele entende que aquilo não está funcionando mais. Enquanto, na verdade, não tem nada a ver, uma vez que a redução da pressão não se dá por desidratação, né? Então, esses detalhezinhos a gente vai pegando no dia a dia, é importante comentar isso com o paciente, até para que ele tenha uma boa adesão, né? Eu acho que às vezes as pessoas esquecem de falar isso com o paciente, né? É importantíssimo. Naquele momento a pressão estava 18/10 no consultório, prescreveu uma medicação e deu as orientações e a pressão normalizou, ele achou que resolveu o problema e ficou curado, né? Procurado. E isso é uma outra coisa também para a gente, só um pouquinho que eu já vou te passar, sobre esse diagnóstico, né? Porque muitas vezes, a Bruna já falou isso, que às vezes o paciente vai ter que tomar esse remédio por muito tempo. E eu queria perguntar para você, Bruna, sobre uma vez dado o diagnóstico de pressão alta, o paciente sempre vai ter esse diagnóstico ou ele pode, daqui a 10 anos, não ter mais pressão alta? Como que é isso na maioria das vezes? Então, na maioria das vezes, o paciente fica com medicação, né? A gente percebe que tentando diminuir ou tirando a medicação, o paciente volta a subir a pressão. Agora,
Isso depende muito do paciente, porque a gente pode ter um paciente que é obeso, sedentário, não cuida da alimentação, e de repente ele tem um clique e resolve começar a mudar a vida dele. Então, os pacientes bariátricos muitas vezes deixam de tomar medicação, né? O paciente que perde um peso, a perda de peso é a medida não farmacológica mais efetiva para a gente ter baixa de pressão. Então, sim, o paciente que toma medicação e tem uma mudança no estilo de vida pode sim não ter mais hipertensão. E aí ele, a princípio, começa a ter pressão normal, a gente vai tirando uma medicação, tira outra, né? Até muitas vezes os pacientes ficarem sem nada. Eu já tive a experiência de alguns pacientes que vieram, principalmente os bariátricos, que tiveram depois, minha pressão agora é baixa, eu tenho pressão 9/6. E antes eu tomava 2, 3, 4 classes, né? Então, sim, se não é uma coisa que é pro resto da vida, a maioria dos pacientes a gente infelizmente vê que porque também a gente percebe que tem uma dificuldade das pessoas em manter atividade física, em cuidar da alimentação, né? Em ter um tratamento além do medicamento, né? Muitas pessoas esperam isso, eu acredito que seja em todas as especialidades, isso não é só da cardiologia, mas é achar que só o remédio vai fazer efeito. É só o remédio, então, e outra coisa é a questão de achar que na hipertensão, um remédio é para dar conta. Então, eles chegam e dizem, mas agora a losartana não tá mais fazendo efeito, né? Quando na hipertensão é uma associação de medicamentos. Então, a gente coloca bota depois vai para monoterapia. Muitas vezes, se o paciente já tem um certo grau de hipertensão, a gente já tem indicação por diretriz de entrar com 2 medicações, 3 medicações, né? Então, a gente vai associando. E aí também, mais o que o Thiago comentou é importante, o paciente tem que entender a doença dele, entender para que cada remédio funciona, para que ele faça o tratamento. Senão, ele simplesmente para porque a pressão no dia tá boa, ele para porque agora diminui a diurese, então não tem mais interesse, não tá mais me ajudando, provavelmente não tá funcionando. Sim. E isso a gente vê todos os dias no consultório. Então, é bem importante a gente ter, né, disseminar essa orientação de que, assim, o paciente... Pergunte para o seu médico, se o seu médico não explicou, pode acontecer, às vezes na correria, né, a gente sabe, às vezes nem todo local a gente consegue ter um pouco, né, tranquilidade para explicar as coisas, mas pergunte para que esse remédio, o que eu devo fazer, se subir, se baixar, posso parar, não posso, né, então é bem importante isso. A importância do acompanhamento, né? Então, não é receita de bolo. A gente vê que cada paciente também responde de forma diferente, com a mesma droga, né? Isso é bem interessante, né? É muito comum em consultório exatamente isso. O paciente chega lá tomando uma classe de medicamento que para outro resolveu muito bem, para aquele realmente não resolve. E a gente tem que ter até a humildade de falar isso para o paciente, né? Olha, isso aqui lógico, existem classes que são mais adequadas para cada situação, para cada grupo étnico, para cada tipo de doença associada que o paciente tem, né? Que a gente tem que tentar contemplar isso, mas não tem receita de bolo, né? Então é um jogo, às vezes, de ajuste até acertar. Né? Caso a caso, né? Caso a caso. E às vezes o paciente não entende isso, né? Ele fala, eu fui naquele médico, ele me passou um remédio, não adiantou nada, né? E o paciente, ele não dá a chance do médico acertar. Eu falo muito isso com os pacientes quando eu vou começar alguma medicação. Eu falo, olha, pode ser que esse remédio para você não seja o melhor, mas na minha opinião hoje é o que eu acho melhor. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa que você tiver e não se sentir bem ou não te ajudar nesse sentido, volte aqui. É uma construção, né? Que nós temos outras opções, né? Então isso é muito importante. E também uma vez que funcionou, não quer dizer que vai funcionar para sempre, Exato. né? Ao longo da vida, dinâmico, né? Muita coisa acontece. E uma coisa que eu queria só que você esclarecesse, Felipe, porque a Bruna falou dos valores da pressão, do diagnóstico, e ela sempre usou 140/90, quando está a mais ou a menos. Mas as pessoas muitas vezes ainda falam 14/9. O que é o 140? O que é o 14? Tem diferença 140 e 14? Na verdade é uma abreviação, né? A unidade de medida é milímetro de mercúrio. E o número correto seria em casas de centesimais, né? São 140 ou 120/80 ou 12/8. E aí, popularmente, acaba que se simplifica e corta o zero ali. Entendi. Aí tende a se arredondar um pouquinho, mas a rigor é a mesma coisa, né? Tá bom. E sobre esses aparelhos de medir a pressão, você já citou que pode ser um aparelho eletrônico, né? Mas ele tem que ser certificado, ele tem que ser validado. Os aparelhos que vendem na farmácia, todos eles têm a certificação, tem como saber isso? Como é que está isso assim, no mercado atual? A maioria tem, né? Em farmácias, principalmente essas farmácias de rede, eles são bastante fiscalizados, Sim, né? E tem o selo do Tem o INEP, selo do INEP. embaixo do aparelho vem. A maioria de farmácia, sim. Entendi.
Sim. Esses aparelhos eletrônicos, eles precisam de calibração também? Sim, uma vez por ano o ideal é calibrar. Tanto os com que são, né, os que são o esfigmomanômetro, né, que seria aquele que a Sim, gente infla, que é mais nossa, feito em, consultório, muitas é, vezes, né? como também o digital, o ideal é calibrar também, uma vezinha Entendi. por ano, pelo menos. Tá. E das medidas, que é o que a gente chama de tratamento não farmacológico, que é aquele que não precisa de remédio, porque daqui a pouco eu vou perguntar para vocês um pouquinho sobre o que vocês já falaram de classes de remédios, né, para a gente esclarecer um pouquinho isso. Mas o tratamento da pressão sem remédio, Felipe, isso é possível? Hum. E quais são essas medidas que é importante que o paciente faça também para que o remédio, se ele for ter que usar, também faça efeito? Quais são essas medidas? O que a Bruna falou, o grande modificador de hipertensão do ponto de vista de mudança de estilo de vida é a perda de peso, inquestionavelmente, né? Talvez ela me corrija, mas se não me falha a memória, eu acho que para cada quilo perdido a gente consegue às vezes até 10% de redução de pressão sistólica. Então é muito relevante, né? A pessoa às vezes um sobrepesozinho que volta para o peso adequado, aquilo ali já consegue uma mudança de pressão formidável. Já sai da Uhum. medicação. Já sai da Muitas medicação. vezes sai da Muitas vezes, medicação. Que bom. E pela questão da perda ponderal, passam algumas outras coisas, como atividade física regular, né? O paciente praticante de atividade física regular, ele consegue controlar melhor o peso dele, ele consegue modular melhor a pressão dele, né? Do ponto de vista cardiovascular, ele realmente tem todo esse benefício. A restrição de sódio é uma coisa que a gente sempre tem que falar, né? Sim. A dieta hipossódica, dieta com uma quantidade adequada, né? Eu até falo para os pacientes, a comida não tem que ser sem gosto, Aham. não tem que ser sem tempero, mas tem que ter restrição em quantidade de sódio. E hoje em dia, no mundo industrializado que a gente vive, o sódio está em quase tudo. Sim. Nem só no que é salgado, às vezes até algumas substâncias, alguns alimentos doces, como sorvete, por exemplo, leva sódio como espessante. Uhum. Água com Embutidos, gás, tem água com que tem gás. sódio. Água com É, gás? não sabia Eu também não disso. sabia. É mesmo. Então, tem uma quantidade enorme de alimentos aos quais a gente se expõe que tem um aporte de sódio enorme. Eu sempre cito os temperos prontos, caldos de galinha, shoyu, né? Hoje com a cultura oriental o pessoal comendo bastante. Então tem uma quantidade enorme de sódio. Se você pegar um sachêzinho de tempero pronto, daquele que vem nesses macarrões instantâneos, para não falar a Sei. marca, ali tem o sal para uma semana quase. Então a gente tem que lembrar o paciente disso, não é só o salzinho branco que ele coloca na comida, mas é o pacote de biscoito que ele come, o salgadinho, às vezes até, como eu falei, alguma comida que é doce, mas leva sódio dentro dela. Entendi. Então o sal realmente branco também é uma importante fonte de importante sódio, né? Uhum. E também é um vilão aí para pressão alta, E né? aí eu abro um parênteses importante, que eu acho que a Bruna deve ter coisa para falar disso também, que é as apresentações do sal que a gente tem no mercado, e tem muita coisa sendo dita que na verdade não Sal do sal do Himalaia. Himalaia, sal disso, sal daquilo, tudo é sal. Tem um pouco de... Tudo tem. Esse sal, o sal do Himalaia, as pessoas às vezes falam mesmo, eu diminui muito o sal e agora eu só estou usando aquele sal rosa. Uhum. Mas isso também não é bom, né, Bruna? Sim. A questão de sal, a gente, assim, é um pouco mais generalista, assim, no sentido, né, quando eu explico para o paciente, precisa reduzir o sal, né? E é como o Felipe falou, não precisa comer comida sem sal nenhuma. O problema é que as pessoas são acostumadas a comer comida com muito sal, né? Independente do tipo de sal, né? Todos vão aumentar, então a gente orienta que dê uma, né? A redução tem que ser geral, né? Não, é muito parecido com o diabético, né? Que a gente fala assim, evitar o açúcar. Mas eu uso açúcar demerara, ou eu uso açúcar, né? Isso. Mas é açúcar, né? Então, assim, né? Marvel, né? Mas é açúcar, né? Então é isso que a gente tem que fazer. E só para complementar o que o Felipe falou, tem duas coisas bem importantes, assim, que a gente vê muito, que é a questão de bebida alcoólica, né? O consumo de bebida alcoólica aumenta bastante pressão, e cigarro, né? Tabagismo. Cigarro. Também. Eu às vezes tinha impressão, eu não sei se é porque agora com as regras que mudaram, a gente sai em algum lugar para jantar, enfim, no restaurante, a gente não vê mais tanta gente fumando e tal, porque não pode fumar, né? Enfim. Verdade. Mas dentro do consultório, os pacientes infartados, os pacientes que já tiveram AVC, os pacientes, é muito, né? É muito prevalente. Os pacientes continuam fumando. Então, e é um trabalho difícil de conseguir fazer, é um vício realmente complicado e a gente precisa trabalhar isso, porque a gente sabe a diferença que isso faz da vida do paciente. É um fator, um outro fator de risco extremamente importante, né? E a gente está vivendo uma era de um novo vilão aí que está surgindo, que são os cigarros eletrônicos, né? Que além de
conterem toxinas, né, eles por si só fazerem mal, eles são porta de entrada para o paciente se tornar um tabagista de cigarro convencional, né? É verdade. Eu tenho ficado impressionado em consultório como pessoas de nível cultural razoavelmente bom, já com alguma idade, pais de família, assim, casados, Começa. profissionais, começa a fumar depois dos 30 anos. Antigamente quem começava a fumar era adolescente, escondido. Hoje não, um cara teoricamente com condição sociocultural de entender que aquilo faz mal, aquilo vem travestido como algo bom, mais inocente, com um cheirinho melhor e acaba Na levando verdade, muito assim, ó, tempo. você fuma? Não, só cigarro eletrônico. Só né? cigarro, exato. Né? Essa é A resposta é não. A resposta é essa, não. Então, não, só cigarro eletrônico. Não, mas Exato. peraí, cigarro eletrônico é um cigarro. É um cigarro. Ah, mas, né, daí o paciente mesmo tenta buscar uma justificativa para aquilo, né? E a gente não sabe, na verdade, lá na frente, o que vai ser, o que a gente vai ter tudo de doença baseada nisso. E a questão do AVC, como a gente falou dos fatores de risco lá no começo, é muito multifatorial, né? Olha como é complicado. O cigarro, ele vai aumentar a hipertensão, o cigarro, ele vai inflamar o endotélio, que vai causar depósito de ateroma, e a coisa vai, aquela bola de neve No de AVC doença. hemorrágico também, ele predispõe a aneurismas, então ele é um grande vilão, né? Tanto Ele para é um grande cardiovascular quanto neurovascular. Nós vamos fazer um podcast específico do cigarro, né? Aqui também. A gente vai falar bastante dele, porque realmente, toda vez que a gente falar em cigarro, ainda é pouco, eu acho. A gente tem que falar muito. Isso é um trabalho de formiguinha. Porque é exatamente isso. No consultório, o paciente chega, a gente costuma fazer entrevista, né? E dentro de algumas perguntas que é rotina nós fazermos, se o paciente tem alguns fatores de risco. Paciente, você fuma? Não. Só cigarro eletrônico. E recentemente eu tive um paciente de 50 anos que começou a fumar. Eu falei, nossa, como que você conseguiu aprender depois de velho? Depois de velho, a gente aprende essas coisas, né? E aí ele falou assim, não, doutor, é bom e tal. O colega apresentou para ele e aí foi isso, né? Infelizmente. Começa com uma recreação e acaba virando Uma vida. situação fechada ali, quando vê, aquilo ali virou uma muleta É fácil de levar. Nós estávamos no desfile da Oktober agora, ali na rua, bastante gente, né? Semana passada. E a gente estava com o nosso filho. E do lado nosso eram 2 casais, né? 4 pessoas. Com um cigarro fumando, assim, aquela E é muita fumaça. fumaça que E é solta. muito, é muito. É E pra gente que não fumaça fuma, a gente sente A gente sente muito muito incômodo, né? falsa. E a gente tem visto cada O vez cheiro menos, né? também. Os ambientes. Como E aí parece que tem menos. A legislação brasileira, ela tem que ser elogiada, né? Que realmente, se comparado com alguns países tem até a tentado. Europa, aqui tá na frente. Mas, infelizmente, essas armadilhas ainda vêm pegando bastante gente. Verdade. E então a gente diagnosticou um paciente com pressão alta. A gente orientou, conversou, explicamos que ele tem aquela doença, falamos do tratamento não medicamentoso, sem remédio, e a gente definiu que seria melhor iniciar com um medicamento. Normalmente, então, Bruna, a gente começa com um só. Sim. É o mais comum, a não ser que a pressão Depende do esteja muito elevada, né? A gente pode começar com outros. Uma das formas de você diminuir a pressão do paciente, já foi falado aqui, é um remédio para fazer mais xixi, que é um diurético. Ele elimina um pouco mais a urina ali no começo e tende a reduzir um pouco a pressão. Isso é uma classe de medicamento, né? Como que seria um outro mecanismo de um remédio para a população entender um pouco como que aquele remédio poderia diminuir a pressão? Por exemplo, um losartana, que é o que a gente conhece muito, um remédio que amlodipino, por exemplo, ou um beta-bloqueador, um propranolol. Como que seria isso? De uma maneira simples, assim, para como que abaixa a pressão? Porque o xixi eu acho que é fácil de entender um pouco, né? Assim, a gente tem uma gama, parece uma gama bastante grande, porém, quando a gente pega um paciente com hipertensão resistente, que já é aquela hipertensão que o paciente já está com 5 classes, começa já, né, a ficar mais difícil tu conseguir encaixar, né, e conseguir realmente um bom resultado, às vezes, porque realmente parece que falta remédio, né. Mas assim, então, como a gente tem o diurético, a gente tem a losartana, o enalapril, que são bem conhecidos, né, que acabam agindo ali em regiões do rim, né, então o rim é bem importante na pressão,
gente tem vários medicamentos que agem ali, né? Então, que são inibidores de ECA, que a gente fala, os BRAs, né? Que são as losartanas. A gente tem bloqueadores de canais de cálcio, então, que agem muito, essas medicações, né? Para quem tá em casa tentar entender, agem muito na questão de substâncias que a gente tem. Então, por exemplo, quando a gente dosa, às vezes, no exame, sódio, potássio, né? Então, essas coisas é ali onde age essas medicações. Por isso a importância dos pacientes também que tomam sempre dosarem esse tipo de, né? Essas coisas, porque às vezes são coisas que a gente pede, pra gente é tão importante, o paciente nem sabe por que foi pedido, né? Exato. Enfim, é importante porque o medicamento vai agir ali, né? Mas o diurético eu acho que é o que mais o paciente às vezes até do que fala em retirar essa medicação. Ah, não, mas esse me ajuda a não ficar inchada. Esse me ajuda a ir no banheiro, né? Eu sempre explico, mas assim, você tem que ir no banheiro, independente de estar tomando remédio ou não, né? A gente não usa pra isso, né? Pra ajudar as pessoas a terem uma diurese maior, só pra isso, não. É pra realmente usar na pressão, né? Mas, enfim, a gente tem essas classes de remédio. É uma coisa interessante que às vezes tem paciente que não sabe, né? E eu não sei se o Felipe já pegou em consultório, hipotensão, que é hipotensão postural, a gente chama quando cai a pressão, né? Quando o paciente, por exemplo, vai levantar e tem uma queda de pressão, uma queda brusca de pressão. Os pacientes que começam a medicação de próstata, né, que é a doxazosina, né, ela é um hipotensor bem importante. Então, o paciente é muito comum, o vozinho começar lá o remedinho da próstata e tal, e aí vem a família, mas o pai sempre teve pressão alta e agora, de repente, a pressão tá caindo um monte. É a doxazosina. Então, ela também é um tipo de hipotensor. Então, às vezes, remédios que as pessoas nem acham que influenciam isso, influenciam. Então, mais um cuidado, né, que até teve um professor meu que dizia que o médico é um alquimista, né, então ele pega substâncias e essa não pode interagir com essa, então é um cuidado que o médico tem que ter. Então, isso envolve, quando a gente vai pegar um paciente e medicar, é um dos cuidados que a gente tem que ter. Tem pouco tempo, eu confesso que eu não sabia que estava sendo usado o minoxidil oral para queda de cabelo. Sim. Eu já vi o tópico, né? O oral eu já vi usar em hipertensão refratária resistente, mas eles usam uma dose baixinha, mas quando o paciente já tem essa hipotensão, ele não tolera aquilo, né? Simplesmente. Olha só que interessante. Por isso a dinâmica, né? Sempre acompanhar. Sim. Porque justamente vão entrando medicações ao longo da vida, vão mudando, e o médico, o cardiologista está ali ajustando. Imagina um geriatra, né, que pega um idoso polifarmácia com uma quantidade enorme de medicamento, aquilo interage um com o outro. Então é uma arte, né? Um compete com o outro, reduz o efeito do outro. E antipertensivo tem uma particularidade também, né? Em algumas situações, a gente falou muito aqui dos bloqueadores de receptor de angiotensina, os BRA e os IECA, que são remédios que a gente usa amplamente, tem várias apresentações com várias potências diferentes, mas em determinados pacientes a gente simplesmente não pode usar. Sim. O paciente que está tendo um declínio da função renal, aquilo tem que ser suspenso porque causa aumento de potássio, então nosso arsenal às vezes diminui. Recentemente está faltando no mercado a tencina, que é a clonidina, a clortalidona, a clonidina, que para o paciente renal crônico era uma droga fantástica e está faltando. E a gente fica com o arsenal cada vez mais limitado, né? Por isso que essa avaliação individual, ela é essencial no tratamento do paciente com a pressão alta, né? E Felipe, se eu não quiser ter pressão alta na minha vida, porque hoje eu não tenho pressão alta, nunca tive, mas eu consigo evitar de ser uma pessoa hipertensa no futuro? Tem formas bem interessantes de tentar evitar, assim, isso te torna uma pessoa menos propensa a ser hipertenso, né? Por exemplo, de novo, a gente recorre no controle do peso, na prática regular de atividade física, na ingesta moderada de sódio, na ingesta moderada de álcool, né? O álcool, em particular, dentro do risco cardiovascular, ele é bem controverso, né? A gente tem um comportamento de curva em J, que se fala, né? Até um certo tanto ele diminui um pouco a mortalidade, mas passou daquilo, e é bem pouquinho, a mortalidade aumenta de maneira exponencial, muito importantemente. E mesmo com essa redução a gente não pode orientar a fazer, porque aquilo fatalmente a gente não sabe como é que a pessoa vai se comportar do ponto de vista psíquico com aquela substância, então pode se tornar um uso abusivo. Então assim, tomando todos esses cuidados, a tua chance diminui bastante. Mas em se tratando de uma hipertensão essencial, muitas vezes mesmo um paciente magro, com hábitos saudáveis, ele pode vir a se tornar hipertenso. Entendi. Não é para chutar o pau da barraca e falar, já que eu vou ficar de qualquer jeito, eu vou aproveitar. Não.
As pessoas que tomam esses cuidados, que têm esse estilo de vida mais, A chance é menor. a chance é bem menor, com O certeza. estilo de vida saudável, então, Sim. ele influencia na redução da chance de Com ter certeza. pressão alta, né? Atividade Isso. física é uma coisa que eu argumento sempre, assim, eu brinco com meus pacientes que se eu um dia puder, eu vou colocar uma alíquota de imposto de renda menor para quem fizer exercício, porque a redução de fatores de risco, comorbidades, ela é fantástica, né? O paciente, eu brinco com eles, eu falo, se tu tiver um Covid e tiver bem condicionado, a tua chance de sobreviver é melhor. Uhum. Se você for atropelado e seu condicionamento físico for bom, a sua chance de sobreviver é melhor. E, consequentemente, os gastos públicos, Os né? gastos- Com isso, internação. por isso a alíquota de imposto de renda. Bem pensado, viu? Por favor. A ideia é boa. Vocês escutam. Só voltando um pouquinho nesse ponto da atividade física, o paciente, às vezes eu já pedi para vários, tem que fazer atividade física, ele fala, doutor, mas eu tenho pressão alta. E aí, Bruno, o paciente que está com a pressão alta ou tem a pressão alta, ele pode fazer atividade física? Ele pode e ele deve fazer, porém, a orientação é que se a pressão estiver acima de 180, né? Então, assim, ele tem que ter um acompanhamento, ele tem que primeiro ter uma redução. Por quê? Porque o normal para todo mundo é a pressão subir na atividade física. Precisa ser dessa forma. Se não for, tem alguma coisa acontecendo. É uma das coisas que a gente avalia no teste de esteira, por exemplo, é se a pressão não subiu, opa, tem uma coisa acontecendo. Resposta não troca. Então, assim, a gente precisa, a pressão vai subir, é normal, mas então ele não pode iniciar o exercício, né, já com uma pressão alta, né? Então, o ideal é ele buscar um controle dessa pressão e aí sim, depois que ele estiver com a pressão controlada, ele iniciar a atividade física, né? E sim, fundamental. Legal, Precisa. ótimo. Dado a importância, né, do tema da hipertensão frente às doenças cerebrovasculares, com destaque no AVC isquêmico, AVC hemorrágico, o conteúdo é realmente muito extenso, né? A gente falou bastante da hipertensão. Mas a gente sabe também que tem outros fatores de risco cardiológicos, né, que vão desencadear aí um risco aumentado para um desenvolvimento do AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Queria entrar num outro tema. Vocês querem falar algo mais a respeito da hipertensão? Não, vamos para o próximo. Vamos Vamos para o próximo tema. Segue o baile. Queria falar de outro fator de risco, né, que é principalmente daí para o AVC isquêmico, que seria as arritmias, né, a fibrilação atrial e também o forame oval patente, né? Eu acho que a arritmia cardíaca, ela é uma doença importante para gente do AVC isquêmico. Ela é a segunda ou a primeira, junto com a doença aterosclerótica das carótidas, como das principais causas. E é uma doença que vocês acabam vendo bastante no consultório, né? E eu queria perguntar, Felipe, sobre arritmia cardíaca. O que é uma arritmia cardíaca? E dentro das arritmias, eu já sei que para o AVC, e a principal que a gente se preocupa mais, é a fibrilação atrial. E o que é a fibrilação atrial? A arritmia cardíaca é uma expressão bastante ampla de um espectro grande de doenças cardiológicas que envolve o sistema condutor, né? De maneira geral, é um desarranjo do sistema condutor que faz com que o coração bata fora do compasso dele. A gente tem arritmias que são taquiarritmias com frequências aumentadas e brad com frequências reduzidas. As arritmias que podem proporcionar um AVC, eu acho que vale a pena a gente direcionar nesse sentido, que é principalmente fibrilação atrial e flutter atrial, que para efeito de comportamento são bem parecidas. O que acontece? Os átrios, né, o átrio, ele, em vez de contrair de maneira sincrônica com os ventrículos, acontece a fibrilação dele. Então, em vez do átrio bater, ele treme. Ele bate com uma frequência tão alta que é como se ele tivesse parado. No momento que acontece isso, pensando em AVC, né, existe uma reentrância dentro do átrio, que é a auriculeta, e existe uma tríade, né, chamada tríade de Virchow, que predispõe a formação de trombos, né. Uma delas é a estase sanguínea, o sangue fica parado, o sangue foi feito para circular, para mexer. Ele ficou parado, ele tende a coagular. Só que coágulo dentro do corpo a gente chama de trombo, né. Então, uma vez que eu tenho uma região do meu coração que não está batendo direito, não está contraindo direito, ela fica propensa à formação de trombo. E esse trombo, ele pode se desprender, principalmente quando aquilo reverte inadvertidamente o paciente sem estar anticoagulado e embolizar, né? Então, a fibrilação atrial é um fator de risco extremamente relevante. A gente brinca lá na nossa equipe que é uma epidemia, a quantidade de paciente em fibrilação que tem é absurda.
Existe um score de risco para a gente definir se aquela FA ela tem que ser anticoagulada ou não, né? Que é o Chades-Vasque. A gente calcula e, é lógico, isso norteia, né? Não é que a gente tem que ir cegamente naquele sentido, até porque anticoagular o paciente incorre o risco de sangramento. Então tem que ponderar risco de sangramento, risco de trombose, para definir se tem que anticoagular o paciente. E a não anticoagulação do paciente com FA que tem um Chades elevado, a chance dele ter AVC é extremamente grande, né? Então, uma vez detectado, tem que ser visto com cuidado isso. A gente sempre advoga em tentar reverter, inclusive, até porque o coração perde função se a gente mantém ele em arritmia, e não ter medo de anticoagular o paciente, né? Uma vez que não tem contraindicação, obviamente, né, que o risco não supera o benefício, anticoagular com a dose certa, lembrar de avaliar a função renal para ver qual anticoagulante pode tomar. Fibrilação atrial de origem valvar, né, FA chamada valvar, ela não pode ser anticoagulada com os novos anticoagulantes, que é uma pena, porque é muito mais prático. É o velho Bomarevan, que é uma droga antiga, chata de tomar, que tem restrições de alimentação, muito dose dependente, qualquer coisinha ele já, ou o sangue fica muito fino, ou o sangue fica muito grosso. E tem os novos anticoagulantes, que na maioria dos casos a gente pode usar, que a posologia é mais simples, não requer controle. Vai diminuir absurdamente a chance de fazer um AVC, né, pelo FA. Entendi. Esse aqui é o assunto. Mas é bom que você já deu uma introdução e já foi até o tratamento, né? O pessoal que pegou isso daí, acho que pode ter entendido bem, e realmente é bom a gente falar isso, mas a parte do tratamento em si, as pessoas entenderem que é uma doença que tem que ser diagnosticada precocemente e que tem que fazer o tratamento adequado, né? Nem sempre vai ser anticoagulação, mas quando for ter que ser, que seja, que se faça isso. Infelizmente, às vezes os pacientes chegam de maneira inversa, né? Ele interna com AVC, aí a gente vai falar fazer... agora que isso é muito comum. Na investigação encontra... Muito melhor quando ele diagnostica com o cardiologista, não com o neuro, né? Porque ele diagnosticou com o neuro porque aconteceu alguma coisa, né? Sim, com certeza. Para prevenção secundária. E essa parte de diagnosticar antes, Bruna, existia uma coisa que chama check-up. Né? A gente usa muito esse termo, e a cardiologia especificamente, ela usa mais do que eu vejo os outros especialistas usando, né? O check-up cardiológico. O que seria esse check-up? Por exemplo, chegou a minha mãe lá no seu consultório, e ela chegou e falou assim: doutora Bruna, eu quero fazer um check-up do meu coração. 59 anos. Tem 59 anos, e a minha mãe, no caso, ela é hipertensa. Mas vamos imaginar que ela não fosse, se não tivesse nenhuma comorbidade, já falou, tô vindo aqui porque meu filho mandou. Ele fez um check-up cardiológico. Ela tem indicação de fazer um check-up? Quando fazer? O que é o check-up? Bom, realmente para o cardiologista isso é muito comum, né? É o dia a dia, assim, a gente acaba tendo bastante paciente em consultório. Bom, o check-up engloba a gente não só pedir exames, né? Mas também verificar como que o paciente se encontra, né? A gente chama de um contínuo cardiovascular, né? Então, assim, que comorbidade, que fator de riscos ele tem, que comorbidades ele tem, o que a gente tem que organizar, por exemplo, fuma, não fuma, tem bebida alcoólica, bebe muito, pouco. Então, isso faz parte do check-up, né? E aí, claro, questão de exames. Então, o eletrocardiograma é um exame bem fundamental, no caso, para a gente pegar, por exemplo, uma arritmia, uma fibrilação atrial, né? O paciente pode não ter sintoma nenhum, né, da arritmia. Aliás, isso é bem comum, o paciente não ter sintomas. O principal sintoma da fibrilação é a palpitação, né? Aquele paciente que reclama que sente uma batedeira no peito e tal. Mas eu já peguei vários pacientes sem sintomas nenhum. Realmente a gente pegou no eletrocardiograma. E aí a gente pede exames de sangue, né? Faz essa parte de exames laboratoriais, colesterol, para tentar verificar a questão de risco de diabetes, de dislipidemia, para tentar diminuir esses fatores de risco mesmo, buscando fatores de risco que podem aumentar o risco de um infarto ou de um AVC, por exemplo, né? Assim, pelas diretrizes e tal, o ideal seria depois dos 45, 40 anos, né, fazer regular, né, pelo menos a cada 2 anos. Pacientes que são mais novos não teriam necessidade de exames todo ano, mas a gente acaba vendo, né, que todo mundo tem uma necessidade de fazer exame todo ano, né? E acaba acontecendo, né? O paciente quer fazer, quer buscar, né? Também não vejo problema nisso, desde que também, ao mesmo tempo, às vezes a gente tem pacientes que quer fazer a cada 6 meses, paciente de 30 anos quer fazer a cada 6 meses. Não tem necessidade, né? Então, não sou daquela que pede à vontade, não, né? Eu explico porque o paciente tem que entender. Não é assim, quero fazer.
Tem indicação? O paciente tem alguma comorbidade? Não tem? Então, se não tem, os exames vieram tão bons há 6 meses atrás, vamos ver como é que estão as outras coisas. Está fazendo exercício? Porque também tem isso. Os pacientes querem fazer check-up, aí vem o resultado, e aí assim, tá tudo normal. Nossa, viu, ó, não faz exercício, como tudo é errado, e meu exame tá normal, né? Então, não, o check-up não é pra isso. O check-up é justamente pra gente dizer, mas a tua alimentação não tá adequada, né? A tua pressão podia estar um pouquinho mais baixa, porque a gente tem visto cada vez mais paciente jovem com 130, 140, né? O 130 ali, que é o meio termo ali que a gente fica de olho, né? A gente pega muitos pacientes assim, colesterol elevado, pacientes com pré-diabetes e 20, 30 anos. Então, como é que vão estar esses pacientes depois lá com 50, Sim, né? Então, é uma coisa que é bem importante. A importância de tomar esse cuidado antes de ter, né, Sim, um diagnóstico estabelecido e fazer o acompanhamento, né? A gente bate muito nessa tecla do paciente Prevenção primária. fazer uma prevenção primária. A cardiologia tem umas ferramentas muito interessantes, né? Eu acho que talvez é uma das especialidades em que a gente tem os maiores estudos populacionais. Então a gente consegue, através desses, eu cito o Framingham, né, como grande estudo, que ele nos deu parâmetros para a gente estratificar o risco do paciente, né? Então, uma vez estratificando, a gente tem uma possibilidade de direcionar aquilo baseado naquele risco estratificado de maneira mais ou menos precisa, deixando passar menos coisas, né? Existem ferramentas fantásticas, não servem para todos, né? A gente não pode sair generalizando e usando para todo mundo, mas que, uma vez identificados alguns fatores, como por exemplo, eu cito isso, doença aterosclerótica precoce na família, é um fator de risco importante. Às vezes o camarada não tem nenhum fator de risco outro além desse, mas tem um pai que teve um infarto com 35 anos. Essa pessoa, a gente vai olhar com um carinho especial para algumas coisas, eu vou procurar ativamente. Eu gosto de citar o exemplo da coronária, que acaba que é análogo ao do AVC, né? Pensando em doença coronariana, se eu fizer uma esteira no meu paciente, teste ergométrico, e esse paciente não tiver nenhuma doença com mais de 70% de obstrução, provavelmente a esteira vai ser normal. Mas aquele paciente pode ter uma doença aterosclerótica menos importante, uma placa ali de 30%, 40%, e a gente sabe que 1/3 dos infartos acontecem em placas que têm menos de 70%, que não são importantes, né? São as placas que não vão dar sintoma, não vão causar angina, mas um belo dia elas vão estabilizar e causar um infarto. Então, alguns pacientes eu tenho que estratificar o risco de que ele possa já ter aquilo para atuar naquilo de maneira mais precoce. Então, uma vez identificado um fator de risco como esse, aí uma ferramenta bacana é o score de cálcio, né, que é uma tomografia do coração, que ela detecta muito precocemente o depósito de cálcio na árvore coronariana. E a partir de um certo valor, aquilo reestratifica. O paciente, às vezes, não tem grandes fatores de risco, eu nunca daria uma estatina para ele, mas ele vem com um score de cálcio de mais de 400 ali, e isso vai mudar a evolução clínica dele de maneira muito radical, né? Eu vou ter uma meta de LDL para ele muito diferente do que teria, eu seria bem condescendente com um cara de 45, 50 anos com LDL de 140, 150, eu ia orientar tudo, fazer o meu melhor ali, mas, cara, não ia ganhar estatina por causa disso. Esse cidadão aí vai, então a chance dele ter um evento, e aí eu transfiro isso para o AVC, porque a doença é a mesma, né, do ponto de vista de aterosclerose. Se tem doença coronariana, vai ter doença em território carotídeo, cérebro vascular, perna, tudo, né? A doença sistêmica, né? Então, em check-up a gente consegue, e de novo eu vou alertar, né? Público leigo, não vamos sair fazendo esse exame para todo mundo. Tem que ter cuidado, tem critério, tem indicação, não é bem por aí. Por isso que é importante histórico familiar, né? Não é só a idade, né? Muitos pacientes às vezes perguntam, mas a partir de que idade? Na verdade, isso é muito relativo, porque eu posso ter, como o Felipe falou, um paciente onde a mãe teve um infarto, um AVC cedo, né? Isso tudo já muda meu olhar para esse paciente, independente dele ter 20, 30, 40 anos, né? Estatisticamente, o que a Bruna falou, né? 40, 45 anos, mas às vezes... Sim, isso nada impede de ter 30, a gente tem que fazer um monte de exames, enfim, para tentar, né? Uma história bem colhidinha. Né? É verdade. E legal que chegou nesse assunto, porque é importante a população que está nos assistindo, nos ouvindo agora, entender que o check-up não são apenas exames que a gente faz no laboratório. É uma avaliação médica, né? É uma anamnese, uma entrevista, um exame físico detalhado, com calma, para fazer o melhor
que se pode para aquele paciente naquele momento. Então, as pessoas às vezes querem um check-up, faz um pedido de um check-up. Não é assim que funciona, né? Quantas vezes, né? Amigos, Principalmente faz isso, pede esse exame familiares. tudo ali pra mim, depois eu já vou no É. consultório te mostrar, mas eu não sei o que você tem, né? O que precisa Tem pedir, né? esses pedidos. Cada paciente né? Claro, existe uma gama que a gente praticamente pede para a maioria dos pacientes. Sim. Mas, como eu falei, se o paciente já tem um histórico cardiovascular, eu vou me preocupar um pouco mais com certas coisas, né? Ou qualquer doença que seja, né? Enfim, então, realmente é individualizado. Cuidado médico é individualizado. Sem E dúvida. um muito cuidado bom. que tem que ter também, que às vezes todo mundo pensa, mas pedir exame para mais não tem problema, mas existem os achados também de exame. Mas tem um problema O que você vai sério fazer com ele? o achado mais, né? E para o exatamente. paciente, né? Às vezes a gente cria um problema pedindo isso. um exame. Às vezes tem pacientes que chegam no consultório, isso deve acontecer com todo mundo. Eu gostaria de fazer tal exame. Mas é um exame, por exemplo, que a gente não tem porquê, não tem indicação, tu sabe que o paciente não tem indicação, enfim. E aí, às vezes, a gente pede pra, né, tá bom, né, não custa também pedir um exame pro paciente e tal. Aí vem o resultado e aí vem alterado. E aí? O que eu vou E fazer? aí, às vezes, é um exame que não tem nada a ver, assim, né? Não, Que tá alterado, isolado mas não. que isolado não vai. Não tem nenhuma explicação para dar para ele por que aquele exame tá alterado, enfim. Então, eu acho que às vezes exames a mais, sim, podem trazer problema para o paciente. Às vezes ele fica ansioso com aquilo, fica Sem nervoso, sofre com aquele resultado. E, na verdade, não precisava nem ter feito, né? Então, é bem importante o médico ter consciência disso e explicar isso pro seu paciente. Sem dúvida. E às vezes o médico perde o paciente por causa disso, Sim. por não pedir um exame que o Sim. paciente queria fazer, perde tempo explicando e o Aham. paciente muitas vezes nem volta, É, mas esse é o médico que tem a atitude correta, certeza. né? Porque ele está fazendo o melhor que ele pode para o paciente, isso é muito importante. Ô Felipe, sobre a arritmia ainda, existem algumas arritmias que não são flutter, não é fibrilação atrial. Existem algumas arritmias que a gente chama benignas, né? Que até talvez seja mais comum da gente ver nos exames de rotina que a gente faz. Quais que seriam algumas dessas arritmias e como que acompanha esse tipo de paciente? Eu gosto de explicar isso quando eu pego um Holter, né? O Holter é o grande exame que mostra essas chamadas arritmias. O que é o Holter? O Holter é um eletrocardiograma de 24 horas. Ele pode durar 24 horas, ele pode durar até uma semana. Tem o Holter 7 que foi uma semana. O que acontece? Para explicar de maneira mais acessível. O sistema condutor, né, do coração, ele é composto por um sistema altamente especializado que gera uma carga elétrica, uma voltagem, e ela é conduzida por esse sistema e faz com que o coração contraia de maneira sincrônica e adequada. Só que o coração ele tem muito mecanismo de suplência. Então, qualquer miócito, qualquer célula muscular do coração, ela é capaz de gerar esse estímulo. E justamente por uma obra divina para evitar que o camarada morra porque alguém parou de funcionar. Então é como se fosse um avião com um monte de motor. Falhou um, outro assume. Nunca com a mesma eficiência do que tudo funcionando certinho. Então eu posso ter ectopias, né, batidas que são geradas de focos que não são foco sinusal, não sinusal. Quando são geradas dos átrios, são as extracístoles supraventriculares. Ventriculares são as extracístoles que vêm dos ventrículos, né? Isso pode ou não corresponder à patologia, tá? Muitas vezes isso até é benigno e inocente. Eu até não gosto muito do jeito que vem escrito no rótulo, que vem escrito arritmia, e o paciente entende que ele tem uma arritmia, que ele é doente, mas às vezes ele teve 5 extracístoles supraventriculares em 24 horas, que é a mesma coisa que nada, não E vai 110 mil batimentos. Então, assim, 5, né? Então, e é bem isso, o paciente se assusta com isso, né? Então, a gente tem que explicar bem o exame. Pacientes que são extremamente sensíveis a essas extracístoles, às vezes o cara tem ali 5%, que já não é tão pouco, mas supraventricular, não tem nenhuma doença estrutural, um coração estruturalmente saudável, você coloca ele na esteira, a arritmia some, isso é um fator interessante. Essas ectopias, quando elas são induzidas por esforço, normalmente elas tendem a ser mais patológicas, mais malignas, principalmente ventriculares. E quando elas melhoram com esforço, elas, via de regra, né, não tem nunca nem sempre, tendem a ser mais benignas. E tem paciente que tem uma pequena quantidade ali e aquilo lá já incomoda ele. Às vezes a gente é obrigado a dar um beta-bloqueador ali para dar uma baixadinha de frequência só para ele não ficar tão incomodado. Mas a rigor aquilo não traz problema. Agora, essa sistolia ventricular induzida por esforço, a gente sempre tem que desconfiar de doença, né? Doença coronariana, principalmente.
Não é muito comum aqui, mas eu sou lá de Goiás, né? Lá tem muito Chagas, ainda tem muito Chagas, Doença então de Chagas. ectopia, né? Doença taquicardia ventricular, arritmias ventriculares, né? Isso quando vem de maneira organizada e sustentada é extremamente perigoso e muitas vezes evolui para arritmias malignas e até óbito, né? Então o espectro, né, da doença é bastante A amplo, arritmia é uma doença que tem um espectro muito amplo, né? amplo e E essa complexo. parte individualizada aí também é Tanto é que tem a figura do arritmologista, né? O exato. cardiologista que fez mais 2, 3 anos ali de formação em arritmia, e aí é um campo muito vasto, né? Quando a gente iniciou ali o assunto da arritmia, eu tinha comentado também do forame oval patente. E, Bruna, o que que seria o forame oval patente e qual a correlação dele com AVC, por exemplo, o risco dele? Então, o forame oval patente é uma comunicação que a gente tem entre os átrios, que são duas câmaras cardíacas, né? E assim, na verdade, todos nós temos o forame oval, e quando a gente está intraútero, né? Quando a gente está ainda lá dentro da barriga, esse forame oval, ele é aberto, porque a gente não tem respiração, né? A gente não respira, então, por causa dos vasos pulmonares, enfim, acontece essa comunicação entre os dois átrios. E ele é aberto. Porém, quando a gente nasce, automaticamente, com o passar do tempo, né, todo o mecanismo circulatório vai se reajustando e acontece então o fechamento desse forame. O problema é que tem pessoas que esse forame não fecha, né? E isso é relativamente comum. A gente vê bastante isso. Essa alteração a gente vê através do ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, né? Então, como eu sempre explico para o paciente, mesmo que usa ultrassom na barriga, é ultrassom no coração, né? Porque qualquer exame eles dão uma assustada, né? Quando falam em coração. Mas o ecocardiograma é um exame super simples. E vê bastante coisa pra gente cardiologista, é um exame bem importante. E vê então esse forame oval. Precisa de tratamento sempre? Não, a gente pode acompanhar. Ainda é um assunto dentro da cardiologia bem debatido, né? Opera, não opera, fecha, não fecha, é culpado do AVC ou não é. Isso. Então, assim, quando o paciente tem uma causa, não se achou nenhuma causa, né? A gente chama de AVC criptogênico, né? Então, quando não tem, né? Explicando para quem tá em casa, né? Quando o AVC não tem uma causa, não se achou uma arritmia, não se achou uma fibrilação atrial, não se achou placas, enfim, não se achou nada, né? De causa para esse AVC. E a gente suspeita que seja do forame oval patente. Ainda assim, tem controvérsias se fecha ou não, né? O forame oval patente, porque a cirurgia é uma cirurgia cardíaca, cirurgia de abrir o peito, é uma cirurgia grande, né? De alto risco. Então, a gente é bem controverso. A gente já tive pacientes que operaram, já tive pacientes que o paciente mesmo optou por, né? Tinha outros fatores de risco, era um paciente hipertenso, diabético, obeso e tinha o forame oval patente. Meu Deus. E não se achou outra coisa. Sim. Então, assim, é difícil, né? A gente também submeteu o paciente a uma cirurgia dessa magnitude, por a gente achar que pode ser, porque a gente também não tem como confirmar, né? Mas esse forame oval patente, ele pode, para quem tá em casa entender, ele pode propiciar a questão de trombos ali, né? Parecido com a questão da fibrilação ali, né? Então, pode ajudar, enfim. Mas dentro da cardiologia tem um assunto ainda debatido em congressos, né? E volta e meia se muda um pouquinho ali a diretriz, né? Se o Felipe quer complementar alguma coisa? A diretriz europeia, até muito pouco tempo, ela esperava 2 AVCs até indicar fechar, né? Hoje já nem tanto. E também, de novo, eu recorro nos scores, né? Eu até abri aqui para citar para vocês, né? Tem o Hope Score, que é um score que ele é bastante interessante na decisão terapêutica do forame oval patente, porque ele vai pontuando alguns fatores e à medida que esses fatores pontuam, ele torna aquela possibilidade de aquele forame oval ser a etiologia maior ou menor. Né? Então aqui eu cito, por exemplo, se eu tiver um paciente com mais de 70 anos de idade, o Hope Score dele, a pontuação já vai para 4, a chance o risco atribuível ao forame oval patente, ela fica muito baixa. Aí à medida que eu vou colocando doença nele, essa chance vai diminuindo, né? Por exemplo, se eu tiver um idoso de mais de 70 anos apenas hipertenso, é 0% de chance de ser sido. Então, a gente pontua tudo isso e aí vai decidir se fecha ou não, né? E uma coisa importante também é que hoje a gente tem o advento do fechamento percutâneo, que é muito mais tranquilo, muito mais seguro, não é isento de risco, né? Mas não exige a necessidade de uma cirurgia aberta, a gente faz isso por catéter, é uma punção venosa, na verdade, na veia femoral, a gente sobe com o catéter até o forame oval, isso é guiado por
ecocardiograma em sala, mas é um transesofágico que consegue ter uma janela melhor. E a gente cruza o forame e libera ali uma prótese, que ela tem 2 discos. Um disco fica no ato esquerdo, outro disco no ato direito. Né? Essas próteses elas são feitas de uma liga metálica que chama nitinol e ela tem a característica de ter memória. Eu posso colocar ela no formato do catéter esticadinho, que na hora que eu soltar ela lá, ela vai voltar para o formato dela e vai ficar. Sim. Isso vai ficar ali ad eterno, né? E vai ser epitelizado, como um stent mesmo. Vai crescer uma membrana em volta dele e aquilo vai passar a fazer parte do septo interatrial. E a chance de AVC criptogênico, pelos estudos, despenca de maneira expressiva. Por incrível que pareça, não zera. Né? Alguma outra coisa acontece. Ainda Aí a gente tem que pensar assim também. Até uma discussão de congresso, a gente fez uma reunião alguns meses atrás na nossa clínica com hematologistas, com outros colegas, e aí uma coisa bem interessante. Eu tinha um conceito antes de que o paciente que tivesse uma trombofilia não teria indicação de fechar o forame oval patente. Então, trombofilia para o pessoal de casa é uma doença hematológica em que forma um trombo dentro do coração sem motivo aparente, né? Não só no coração. No coração, em qualquer lugar, exato, qualquer parte. Eu falei coração, mas bem lembrado. Ele pode ter território venoso, arterial, tem vários tipos, né? E aí, esse paciente, teoricamente, ele teria que ficar anticoagulado, e já que ele vai estar anticoagulado, para que eu vou fechar? Mas aí os estudos mostraram que uma boa parte do tempo o paciente ele não fica com a anticoagulação dentro do ideal. Da faixa Na terapêutica. faixa terapêutica mesmo com os novos anticoagulantes. Então, teoricamente, em alguns casos selecionados ainda valeria a pena fechar. Legal. Mas, no geral, o paciente, né, que tem forame oval patente, que não tem nenhum histórico de AVC e tal, pode acompanhar bem tranquilo. Tranquilamente, fazer acompanhamento. Eu tenho a minha filha tem forame oval patente e tá lá com o foraminho dela, eu nem faço eco faz tempo. E não tem indicação nenhuma de fazer nada, né? Já aconteceu de chegar em consultório para mim, paciente que descobriu o forame oval, abriu o Google, fecha esse negócio, pelo amor de Deus, que eu não quero ter um AVC. Calma. Mais uma vez é o que a gente falou, né? De às vezes fazer um exame, achar alguma coisa, ser um achado e causar uma ansiedade, Exatamente. né? Isso é comum. Isso realmente é muito importante e sempre procurar o médico, né? Sim, com certeza. Viu alguma alteração, procura um médico para esclarecer, porque é muito fácil a gente ir no Google e ver coisas que a gente não queria, coisas que muitas vezes estão ali, as informações não estão fora do contexto, né? Não é que vai acontecer com aquela pessoa. E a gente acabou falando um pouquinho do tratamento do forame oval, e o Felipe falou de uma técnica, que é uma técnica por dentro da artéria, dentro da veia, chamado percutâneo, né? Não precisa abrir o peito, abrir o coração para poder fazer isso. E nós temos esse tipo de tratamento também para fibrilação atrial em alguns casos, né? Nosso objetivo aqui não é falar especificamente desse tratamento, mas o médico do consultório, ele vai saber disso, ele vai saber para quem indicar, mas a fibrilação atrial também, em alguns casos, ela precisa fazer esse tratamento por dentro do vaso, que é um tratamento muito seguro, e a gente quer mostrar aqui que existem muitas opções, né? Mas o mais importante é para falar que essas doenças estão associadas ao AVC. Muitas dessas doenças têm prevenção, têm possibilidade de não ter, mas todas elas têm tratamento, né? Isso é muito importante deixar claro. E já partindo para a parte final, né? Eu queria agradecer novamente a presença. É uma conversa muito gostosa essa, de um tema que a gente... Agora que eu vi já foi uma hora que a gente começa a conversar de um tema que a gente gosta e as coisas vão surgindo, tanto, né? Tão prevalente pra gente, né? E eu queria agradecer novamente, Bruna, pela presença. Felipe, muito obrigado por vocês estarem aqui. E agora eu queria pedir, para finalizar, para você, Bruna, e depois, Felipe, deixarem uma mensagem para quem está nos assistindo, principalmente a respeito da prevenção dos fatores de risco por um AVC, né? E conscientização, é importante a gente evitar um AVC e não tratar um AVC depois que já deu. Sim. Bom, acho que a primeira coisa é assim, todo mundo conhece alguém que teve AVC, né? Um familiar, um colega, um amigo, né?
E a gente vê sequelas, a gente vê dificuldade familiar, a gente vê, né, muitas vezes o sofrimento que é, então a gente pode evitar, né? E a gente falou bastante coisa aqui, falou a questão de exercício físico, a questão da alimentação. Então, assim, a gente tem várias maneiras de tentar evitar, e é importante fazer tudo isso para que a gente tenha o resultado lá na frente. Então, tanto a parte de AVC, tanto a parte de infarto, depende muito do paciente. Eu sempre falo que para o paciente que a gente, sei lá, ainda faço uma proporção, né, que a gente é 5% do tratamento, né? O paciente é os outros 95%. Então, ele precisa tomar medicação direito, ele precisa fazer exercício, é ele que precisa ir atrás do médico, atrás de exame, é ele que tem que fazer tudo. Então, tem como evitar, só depende de cada um. A gente está aqui para fazer o que é possível, né, para dar o nosso melhor, mas a gente realmente precisa que se busque conhecimento também das pessoas, né, que as pessoas escutem isso, escutem, vão atrás de informações corretas, de informações com fontes corretas, para que tenha o melhor tratamento, para que tenha a melhor condição de ter saúde, né, então vale a pena, só passar o recado que vale a pena buscar saúde para que a gente não tenha problemas lá na frente. Obrigado, Bruno. O meu recado vai no seguinte sentido: às vezes eu escuto dos pacientes assim, mas de qualquer forma eu vou morrer. Em algum momento eu vou morrer. Eu sempre faço o seguinte convite: eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tomar as medidas adequadas, os cuidados, para que a morte demore a te achar, e quando ela te achar, ela te leva rápido. E quando eu falo te levar rápido, eu assusto um pouco o paciente, mas a ideia é chocar ele mesmo. Por quê? O que eu quero dizer com levar rápido? O AVC é uma doença extremamente incapacitante. Eu tive exemplo na minha casa. Minha avó teve um AVC hemorrágico que ficou 12 anos acamado. Isso é devastador para uma família, né? Um Verdade. familiar acamado em casa, assim, se não contactuando, né? Imagino uma angústia que sempre me acompanhou desde jovem, foi onde é que está a consciência da minha avó, que eu não sabia. Então isso é extremamente sofrido e algo evitável, né? Imaginar que alguma pessoa vai viver uma grande porcentagem da vida dela numa condição tão deplorável, tão triste, e que com esses cuidados a gente vai evitar. Então, assim, convido os pacientes a fazerem o cuidado, fazerem o acompanhamento para que a gente consiga, de maneira muito relevante, reduzir a incidência de uma doença tão grave, tão incapacitante, que tira tanta qualidade de vida do paciente e dos familiares dele, né? Esse é meu recado. Beleza, Felipe. Muito obrigada, viu, Felipe? Muito obrigada, Bruna. Espero que vocês tenham gostado. E pessoal de casa, espero que vocês tenham um ganho importante de conhecimento hoje. A conversa foi bem extensa e bem completa. A gente sai daqui com muita novidade, muita coisa boa, muito conteúdo de qualidade. E eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. E até o próximo episódio, então. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, um abraço.